Então, que tenhamos uma boa noite. Uma pergunta foi feita: o que é apometria? Então, a tradução de apometria, apô, medida, metria, apô, além, metria, medida, além da medida, desdobramento de corpos espirituais. Quando se abre uma frequência, diga-se de passagem, que precisa respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, quando, digamos, uma mãe fala assim, faça uma apometria para o meu filho, ele está usando droga. A primeira coisa que a gente fala para a mãe, ele quer? Ele não quer. Então, se fizer, é mexer no livre-arbítrio. É ferir aquilo que ele está querendo experimentar para seu despertar, porque muitos precisam aprender com a dor e o sofrimento, a escolha. Então, não se mexe com o livre-arbítrio. Se faz trabalho espiritual de emanar muita luz, muito amor, não trabalhos espirituais para abrir uma frequência. Então, aqueles que aceitam esse trabalho apométrico, abrem uma frequência e ou vem um nível consciencial desta pessoa, ou vem uma energia, um obsessor que está com esta pessoa. E como que a gente sabe se é um nível ou uma energia? São características de manifestações. Quando é um nível consciencial, vem reclamando, vem se queixando, vem se lamentando. Quando é uma energia, geralmente é assim. Quando vem uma energia, ele me paga. Ele vai ver o que é bom, ele vai ver o que fez para mim, eu estou fazendo para ele, eu vou destruir a vida dele. Então, por aí já começa a perceber que é uma energia atuando no ser ou um nível de consciência. Nós temos vários níveis de consciência. As pendências que precisam ser consertadas, resgatadas, arrumar casa. E quando vem um nível de consciência, digamos, um Hitler, se pegar, fazer uma abertura apométrica para o Hitler, vai ser difícil achar um nível de consciência bom. E se fizer uma abertura para qualquer um de nós, no nível que cada um se encontra, vai aparecer níveis em desalinho, que frequenta as gandaias por aí, que ainda quer o mal, quer praticar o mal, quer rebeldia e tal. Esse é o lado sombrio. É por isso que nós estamos encarnados, para reparar esses erros. E se não tomar cuidado, esse nível se torna uma auto-obsessão, lutando contra nós mesmos. Então, vem esse nível, ele é orientado, ele é direcionado para local, para aprendizado e tal, nunca deixando essa matriz, e caso ele queira, ele vai ser ajudado. Senão, a própria conduta do ser, dessa matriz energética, vai fazendo com que eduque aquele nível de consciência. E tem níveis de consciência também que estão presos em determinada situação, um acidente que houve no passado, morreu afogado, ficou um nível preso naquela realidade e acha que está preso lá, acha que não precisa alguém tirar ele de lá. Foi o que ocorreu com um nível meu, que já falei aqui, numa das encarnações. Eu trabalhava com alquimia, eu era líder de um grupo muito grande e eles achavam que eu era bruxo. Na verdade, o plano espiritual falou que eu trabalhava para luz. E me amarraram uma corda no pescoço, com uma pedra, e jogou no mar. E ficou preso esse nível no mar.
E eu tinha um pouquinho de claustrofobia. E foi explicado que era em função desse nível que estava preso naquele processo. Eu falei, agora vai passar a claustrofobia? Depende do seu trabalho na psique humana. Porque não é só tirar a influência que está tendo. É eu me conscientizar que eu não sou esse problema instalado. Eu estou nele. Eu preciso mantralizar uma descristalização instalada como hipnose mental. Então, muitos de nós somos trabalhados aqui numa palestra, é feita uma apometria coletiva e, por merecimento, é trabalhado qualquer nível. Digamos, uma pessoa que tem muito medo de determinada coisa. Vem aqui, ou vai em outro lugar, é trabalhado esse nível de... E por que é aqui ou ali em outro lugar? Porque é lugar calmo, um portal, um local de luz, o plano espiritual tem muito mais facilidade de acessar esses níveis, porque nós estamos colaborando, nós estamos aquietados, nós estamos meio que no estado alfa. Uns 15% de projeção energética da nossa mente está aquietada, está uns 15 ciclos por segundo. Isso facilita muito a interação dos médiuns, mentores atuar sobre nós. E lugares apropriados ainda se torna bem melhor. E aí eles trabalham com esses níveis e resgata, ajuda, conscientiza e faz um reacoplamento harmônico. E com isso não vai tirar o medo instalado de nós. Nós precisamos nos conscientizar através da psique humana que nós não somos medo, nós estamos medo, precisamos tirar esse medo dessa hipnose mental. Por isso que é tão importante a nossa participação, mantralizar, eu sou coragem, nunca valorizar as coisas negativas, nunca sustentar as coisas ruins que estão em nós, porque a nossa parte é muito importante nesse processo. Muitas vezes o plano espiritual ajuda no que é possível ajudar e nós não nos ajudamos. Então, é pensar no positivo, agir no positivo. Eu não sou isso, eu estou isso. E quando eu estou, é passivo de mudança. E eu posso mudar porque eu sou uma centelha divina. Eu não sou isso. Eu não fui criado assim. Eu que absorvi e me cristalizei. Eu que sustentei essa hipnose mental sob forma de pensamento. Então, se eu estou com medo, eu sou coragem. Se eu estou triste, eu sou alegre. Se eu estou enfermo, eu sou saudável. Tudo positivo. Isto tem uma importância de extrema valia. Então, que façamos reflexão nesse sentido. Perguntas. E tem muitas. Um minutinho. Vai. Celso, boa noite. Queria perguntar para você o seguinte. Eu olhei recentemente, na internet, no jornal, que os animais, quando vão para abate, não sei qual país, aqui no Brasil mesmo, que eram torturados, maltratados, decapitados, entendeu? Eu queria saber se essa energia etérea, quando o animal ele é abatido, torturado, ele pode abrir alguma frequência negativa quando eu me alimento dessa carne? Isso é todo um processo de karma coletivo. Não há de se esperar coisa melhor numa humanidade tão densa, tão primitiva igual nós estamos. Por isso que é sabido que muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos, por causa da muita crueldade que existe, por causa de guerra, muita maldade. Tem pessoas que matam os outros e dão risada, e se sente bem com isso. Tem pessoas que maltratam os animais e sente prazer com isso. Então, esses seres estão adquirindo karma coletivo.
e eles não sabem o mal que estão cometendo a si próprios. Então, que oremos e emanemos muita luz para esses irmãos que ainda se encontram equivocados nesse sentido, ou se encontram nesse sentido e muitos outros ainda. E que possamos tirar lição aonde eu preciso me melhorar ainda mais. Porque nunca pensar que a gente já está além, acima. Nós precisamos trabalhar em muitos outros aspectos. Se eu tenho amor para os animais, se eu tenho compaixão, não sei o quê, mas sou uma pessoa solitária, triste, baixo autoestima, isso um mal terrível, são males terríveis para o meu entrave, para a minha evolução. Então nós precisamos nos autoconhecer e sempre tirando lição daquilo que eu vejo que está muito cruel. Puxa vida, será que existe coisas nesse sentido em mim? É tirar lição do nosso crescimento, porque nós não vamos mudar ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Nós não podemos criticar ninguém. Nós precisamos tirar lição de tudo que a gente presencia, de tudo que a gente vê, vivencia, para o nosso crescimento espiritual. O que está ocorrendo aqui no Brasil, o plano espiritual já disse, o povo brasileiro é muito omisso, por isso que esses irmãos espertos fazem o que querem do povo brasileiro. Olha, não tem outro país que cobra tanta taxa, tantos impostos igual o brasileiro cobra, os políticos brasileiros. Por quê? Porque o povo é omisso. O povo faz uma agitação, grita aqui, depois vem o carnaval, toma uma cerveja na sexta-feira, vem o futebol, esquece tudo. Faz uma passeata, uma reivindicação, tem gente que vai defender Lula, tem outros que vai defender Temer. Nós precisamos defender o Brasil. O Brasil. Não é porque é partido, não é porque ideologia partidária eu vou ter que aguentar e apoiar ladrões. Nós precisamos entender que o povo não está tendo força, não é só por causa da omissão, é por causa de uma consciência coletiva que não ainda tem o merecimento de ter um governo com mais elevação espiritual. Porque cada consciência coletiva tem um governante que merece. É fácil de entrar no supermercado, no hortifruti da vida, ver as pessoas comendo banana, chupando uva e tal, não tem a consciência do que aquilo representa. É fácil de ver as pessoas jogar lixo na rua. É fácil de ver as pessoas deixar, não tem consciência do que representa a água, torneira aberta, sabe? Enquanto está saboando torneira e tal, não tem consciência disso. Então, nós precisamos passar algumas provações ainda mais pesadas para ter consciência política, para ter ética, moral, espiritual. Ainda está faltando muito. E aqueles que estão trabalhando, eles já têm a consciência de que precisa estar aqui sem fazer parte disso aqui. Aqueles que estão tentando de alguma forma melhorar, que não fique revoltado com o que está acontecendo, fique indignado para que possa melhorar ainda mais, sendo cada vez mais um canalha menos sobre todos os aspectos. É isso, essa escola é para isso, porque nós não temos condições de melhorar nada, a não ser a nós mesmos. Automaticamente nós vamos melhorar uma consciência coletiva. Então, teve passeata, teve reivindicação ontem em Copacabana. A gente vai com o propósito de fazer trabalhos de limpeza para que haja harmonia, fazer trabalhos espirituais. Tinha meia dúzia de gato pingado. E a maior parte do povo está revoltado. Não tem consciência ainda.
não luta por seus direitos. E quem não sabe defender os seus direitos não são dignos de possuí-los. Então, nós precisamos nos melhorar. Quando a gente nos melhorar, vai melhorar sobre todos os aspectos. É isso que o plano espiritual chama sempre atenção. Então, não vamos ficar revoltados. A revolta ocasiona uma vingança, traz uma vontade de vingar. Eu quero matar esses desgraçados, eu quero jogar uma bomba para acabar com todos esses malfeitores. A indignação, o que eu posso fazer para me fortalecer, para ser uma pessoa melhor em função desse sistema doentio, diante desse sistema doentio? E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Nós não podemos estar aqui e fazer parte disso aqui. Nós precisamos estar aqui e não fazer parte disso aqui. O que vem a ser não fazer parte? Não se envolver emocionalmente. É como se estivesse num cinema assistindo um filme. A gente está observando, está analisando, está refletindo e tal, mas nós não estamos lá, nós não estamos dentro, vivendo aquela situação. Nós só estamos analisando, fazendo reflexão daquilo que está passando. Assim a gente cresce mais, sofre menos e ajuda mais. Quem mais? Então, se pediram para fazer uma pergunta, o que seria o nível consciencial? Seria equivalente à reencarnação de um indivíduo? Vamos fazer uma analogia. No computador, para você armazenar alguma coisa, você coloca em pasta de pasta. E aquela pasta fica armazenada. Quando você quer ou precisa de alguma coisa, você vai lá, clica, ela sai. Níveis de consciência é isso, vai armazenando todas as coisas que a gente vivencia aqui. E quando acumula muita densidade, a gente precisa mais reencarnação para transmutar essas pendências. Então, todas as pendências estão enraizadas em níveis de consciência. São pastas, chips de informação. Então, uma fobia fica armazenada, um trauma, sentimento de culpa, uma raiva, um ódio, procrastinação, maledicência, uma vingança, sei lá. Todos esses sentimentos negativos ficam armazenados. É aí que a gente tem que trabalhar como burilamento, reforma íntima. Porque o dia que a gente resgatar e purificar e fazer reforma íntima, nesses 147 níveis de consciência, ligado aos corpos inferiores, astral inferior, astral superior, mental inferior e mental superior. Esse é o perispírito. Esse perispírito tem 147 níveis e subníveis de consciência ligado aos corpos inferiores. Então, quando eu vou me sutilizando, eu vou orando e vigiando com a minha psique, ao invés de eu ficar ligado aos sentimentos negativos pendentes na minha matriz energética, eu vou ficar ligado aos corpos superiores que não têm anomalia. Eu só vou acessar coisas boas, altruísticas, coisas que me elevam. Os corpos superiores a partir do búdico, atmogórico, monádico, aí vai. E quando a gente está com raiva, ódio e tal, a gente acessa as macacas que existem em nós. Vem fobias, vem pesadelos, vem desconforto e tal. E o plano errante, ele interage aonde? No físico direto? Não. Ele interage nas aberturas de uma predisposição instalada nos níveis de consciência. Esses níveis de consciência, 1 ou 2 ou mais, pode se tornar auto-obsessão de toda essa matriz energética.
Então uma parte minha quer o meu mal. Deu para entender? É auto-obsessão. Então, qual é a maneira mais correta da gente lidar com tudo isso? Tanto com as energias externas, quanto com as nossas pendências. Orar e vigiar. Procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Fazer o bem, pensar no bem. É tudo. Mas plantando uma sementinha a cada dia, nós vamos nos melhorando nesse sentido. Vai ficando menos difícil, não mais fácil, menos difícil, que acaba sendo a mesma coisa. Então, é uma questão de perseverança, persistência, disciplina e atitude. Assim a gente consegue. Só Ave Maria, Pai Nosso, não consegue. E tem gente que fica com o rosário o dia inteiro na mão, achando que está se elevando espiritualmente. Não está. A fé é muito bom, mas uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma fé altruística, não uma fé cega. Nós precisamos nos conscientizar disso. Quem mais? Celso, se eu considerar que o amor é a maior das virtudes, eu posso considerar que o medo seja a maior das imperfeições, que engloba todas as outras? Pelo menos Sananda, Jesus sempre enfatizou isso. A tua fé te curou. A pessoa que tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. Há quem diga, eu tenho mais ou menos fé e mais ou menos medo. Não, ou é medo ou é fé. Quando eu tenho fé, eu não tenho medo. Então, a gente precisa desenvolver essa fé, porque as pessoas que têm medo, ela tem medo de dormir sozinha, ela tem medo do escuro, ela tem medo do ladrão, ela tem medo do raio, do trovão, ela tem medo do cachorro, do gato, ela tem medo de tudo. No fundo, ela é uma pessoa medrosa, ela está medrosa, porque ela vai valorizando isso, ela vai dando muito ênfase nisso. Nós precisamos valorizar as coisas boas, que é muito mais do que as coisas ruins. O que existe de coisa boa em nós é infinitamente mais do que as coisas ruins. Nós temos uma infinidade de corpos superiores, nós somos centelhas divinas, nós fazemos parte da energia de Deus, nós somos a criação de Deus. Então não se contesta quanto de virtude a gente tem. Por isso que Jesus enfatizou muito, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, desde que tenha essa compreensão das coisas boas que existem em nós. Mas no estágio de evolução que nós nos encontremos, se valoriza mais as coisas ruins do que boas. Quem mais? Boa noite. Boa noite. Queria que você pudesse falar um pouco do veganismo, vegetarianismo, porque assim, é uma vontade muito grande minha, mas eu não me sinto totalmente pronta. Sim. E eu acho que a importância disso tudo vem aumentando, né? Só que ao mesmo tempo é difícil economicamente, né? Será que isso é também como se fosse, entre aspas, um karma coletivo? A gente não ter tanto acesso assim no momento porque a gente não tem merecimento da gente conseguir virar vegetariano, vegano, nesse exato momento, todo mundo de uma forma gradativa? Não, não é não. O que ocorre é o seguinte, é determinação, vontade, querer. Porque quando você quer, tudo é possível. Tudo é possível, porque não é difícil ser vegetariano. Para você ir em qualquer voo da vida, com qualquer companhia, você não passa apertado com comida vegetariana. Você entra em qualquer churrascaria, você não passa apertado com comida vegetariana. Tem salada de todo jeito. Então você querer, você começa a descobrir determinadas comidas que te dão
Olha, sinceramente, eu gostava muito de picanha, muito tempo atrás. Eu sabia fazer uma picanha daquelas de 45 centímetros da chapa, 1,2 kg, um dedinho de gordura, um salzinho grosso em cima e não sei o quê. E muitos amigos me elogiavam. Não sinto falta nenhuma em relação da comida vegetariana que eu como. Então é uma questão de costume. Muito pelo contrário, se eu for comer um pedaço agora, eu vomito. Então se acostuma, se o organismo acostuma, e nós precisamos entender, aproveitando essa oportunidade, que um dos maiores causadores de todas as doenças do ser humano é proveniente da carne. Você não sabe o que eles colocam na carne. Corante, anabolizante, leite de todas as espécies. Não pensa que ela vem vermelhinha e fica vermelhinha no supermercado, não, que é mentira. Eu trabalhei no início da aviação com fazendeiro. Eu sei como que procede para chegar no supermercado. Então todo mundo é enganado. Então tome cuidado no que come e tal. E quem come, vai se conscientizando, plantando uma sementinha, no seu tempo, na sua hora, vai sem ocasionar um impacto nas células, moléculas, os átomos. Tudo é uma questão de consciência. Por que eu quero parar? E também não seja radical. Se for parar, que diminua, exagerado no comer. Cada vez diminuindo a vermelha, depois fica só na branca, depois passa só para o peixe, sabe? Depois passa para lácteo, ovo vegetariano. E se o seu organismo, sua consciência quer e você precisa espiritualmente, vai para vegano. Porque até Satsai Baba falava que os derivados do animal não tem problema, desde que a gente tome cuidado com a origem deles. A gente come esses ovos de granja aí, eles é um robô. O animal, o robô escorta o bico do animal e fica lá catando assim, confinado, só para botar o ovo, com hormônio, com tudo. Agora um ovo de granja, isso aí não tem problema nenhum. Está entendendo? Então é uma questão de determinação e consciência. Eu tenho consciência que isso é bom para mim, eu preciso ter querer, vontade, perseverança, persistência, disciplina e atitude. Aí a gente chega. Depois que você entrou, você vai ver o quanto que tem coisas deliciosas que você não sabia. Você está no meio. Quando você está no meio de churrasco, você aparece convite para churrasco direto. Quando você está no meio vegetariano, aparece demais coisas vegetarianas que você nunca acessou na vida. Então eu aconselho, eu pratico muito esporte, e meus amigos, eles ficam de boca aberta de eu ser vegetariano e ter o preparo nos esportes. Então não quer dizer nada. Proteína, nós temos cheio de coisas que tem proteína, mas muitas proteínas do que carne. Muitas. Tem mais. Transmissão, lembrei do senhor, agora. Aqui, agradecimento, deixa eu ver isso aqui. O ser humano sofre em razão do mau uso do seu livre-arbítrio. Mas e os animais que não possuem o livre escolha? Por que sofrem? A explicação do plano espiritual disse que o animal ele passa por esse experimento no final do ciclo como alma grupal, passando por uma individualização. Ele precisa passar e se preparar para receber a individualização. Então, mas ele não sofre igual o ser humano. Ele não, aquela dor que ele sente
não é um sofrimento de duplo etérico, é um sofrimento diferente, é uma preparação para uma individualização. Agora, mais a fundo, está fora da minha alçada explicar. Foi essa explicação que der. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Quem mais? Então nós vamos falar experiências. Quanto mais se caminha em direção às altas esferas celestiais, maior é a necessidade de estar em contato com esferas inferiores. O caminho é longo. Importante haver muito equilíbrio e empenho para poder tornar-se um mestre de luz. O que se apresenta sucessivamente são experiências diversas para alcançar a maestria na luz. A senda da luz é magnífica, porém a atenção deverá ser redobrada na medida em que o conhecimento se apresenta a cada ser. Cada um faz sua escolha. Nada do que estou dizendo se apresenta de novo. Esse processo evolutivo é feito dia a dia, com situações apresentadas para justamente haver a resolução perante as experiências vividas. No estágio em que se encontram, há muitas variações. Há necessidade de se adequar às situações representa o treinamento e a subsequente capacitação. Nada a temer, apenas a aprender. O aprendizado na luz e nas trevas é contínuo. Todas as situações são positivas do ponto de vista do crescimento pessoal. Quanto mais se avança em direção ao Pai, maior é a compreensão, maior é a expansão da consciência, e esta está intimamente ligada à essência divina de cada um. O ser divino, tal como foi criado, é a pura expressão do amor. Atingir o estágio de amor divino é expressá-lo, e expressá-lo é a meta de cada um. O rumo certo já está alcançado. Basta apenas que sigam esse caminho de luz e de amor que está à sua frente. Persigam esse objetivo sempre, sempre. A todos o meu amor, o querido e amado Lorde Metatron. Então, nós não estamos aqui para adquirir sofrimento. Tudo o que a gente precisa é direcionado a cada um de nós a título de experiência para que nós possamos nos fortalecer e não reincidir no mesmo erro. Agora, aqueles que vão reincidindo, eles entram numa lei de causas e efeitos. Toda ação gera uma reação na mesma proporção. Isto não é castigo, isto são leis imutáveis divinas. Então, vamos fazer uma ligação no que nós estamos passando, principalmente na política brasileira, que está um escândalo, que a gente vê que não tem mais como prejudicar o povo. Eles fazem de tudo para levar vantagem, e ainda se tirasse pouco do povo brasileiro, eles tiram muito, a ponto de levar falência. E eles não estão nem aí. Eles vivem para defender o seu bem-estar e da sua família. Eu sou eu, o resto que vai para o quinto dos infernos. Eles fazem a lei que eles querem, eles defendem quem eles querem, eles soltam quem eles querem, não tem lei. Por que isso acontece no Brasil? Porque nós ainda estamos muito omissos, nós não temos cidadanias, nós somos um povo
limitado na consciência política. Nós não temos uma consciência de cidadania. Há necessidade de nos melhorarmos. E aqueles que vão se melhorando, eles vão aproveitando através dessa experiência que está tendo e vão crescendo espiritualmente. Que é muita oportunidade para cada um de nós, é muita matéria, é muita oportunidade de crescimento. E se a pessoa se revolta, vem a vingança, vem a vontade de vingar. E se a pessoa está indignada com tudo isso, ela vai procurar fazer reflexão, aonde eu posso me fortalecer para não deixar tudo isso me contaminar, aonde eu posso me fortalecer e como eu posso me fortalecer para não estar aqui e fazer parte disso aqui. Eu preciso estar aqui sem fazer parte disso aqui. Se o sistema é a maior parte roubar, que eu não roube. Se o sistema faz com que todo mundo se envolva emocionalmente, que eu procure não me envolver. Isto é não fazer parte disso aqui. Não deixar de usufruir disso aqui. Não deixar de estar aqui e usufruir disso aqui. Não é isso. Isso nós precisamos estar aqui e usufruir, mas não fazer parte disso aqui, ter codependência, viver em função disso aqui, procurar não abrir o campo emocional, não abrir o campo emocional, porque abrir o campo emocional, a primeira coisa que ocorre é baixar as vibrações. Baixou as vibrações, fica fácil do plano errante interagir nos níveis de consciência. Aí põe implante, aí suga nossa energia, aí vira um Deus nos acuda. Então, que possamos permanecer com equilíbrio, harmonia, amor e controle. É fácil falar, mas para adquirir isso, perseverança, persistência, disciplina e atitude. É o que mais o plano espiritual nos explica. Assim a gente se capacita. Assim a gente adquire a maestria de estar aqui sem fazer parte disso aqui. Perguntas. Celso, um espírito, uma personalidade de alma, ela só vai adquirir karma a partir do momento que ela teve consciência, ou seja, no reino nominal. Como animal ainda não é possível adquirir karma. Não. À medida que o ser se individualiza, o animal sai do reino animal, entra para o reino humano, ele vai, a primeira coisa que ele vai trabalhar numa expansão consciencial. E cada um segundo as suas obras em função da sua consciência e intenção. Então tudo é avaliado não, tudo é comparado e mostrado a cada um de nós em função da intenção. Então cada um com a sua intenção diretamente proporcional ao nível de consciência que ele se encontra. Então uma pessoa que não tem uma consciência, não tem uma expansão consciencial, um primata, um homo sapiens, ele não vai ser julgado de acordo com a consciência que nós temos, é de acordo com a sua consciência, no estado que ele se encontra. É isso que, na verdade, não é julgado. Ele vai ficar pendente, e o conselho kármico nada mais faz do que mostrar as pendências. Isso não é julgar. Isso é relatar o que está ocorrendo. Olha, Celso, você tem essas pendências. O que você quer fazer? Tem essas alternativas aqui para que você possa ficar livre dessas consequências dolorosas, dessas tristezas, dessas mazelas que você cometeu. O que você quer fazer? Eu quero resgatar, porque a gente sai do véu do esquecimento, a gente está numa câmara do esquecimento enquanto encarnado.
Depois que a gente desencarna, a gente sai dessa cama do esquecimento e toma consciência do que tudo isso representa. Puxa vida, quanta oportunidade eu perdi para resgatar aquilo que eu me autoconvoquei. Quanto tempo perdido com besteirada e quantas coisas precisam ser resgatadas. E vem essa consciência. Então, aqueles que trabalham numa colônia espiritual estudando, eles vão adquirindo força para vir com mais determinação para cumprir os seus desígnios. Eles vêm, ou nós reencarnamos com mais determinação. Chega aqui, vai depender de cada um de nós, se a gente vai se envolver novamente com a sedução da matéria, ou se a gente vai permanecer firme no nosso propósito. Essa consciência a gente tem na supraconsciência. A gente vem com uma determinação, isso ninguém tira. Isso vem claro mesmo, sabe? Eu preciso ajudar alguém. É uma pessoa que assume um compromisso de uma sagrada chama verde, trabalhando numa equipe do querido mestre Larião. Ela vem, ela começa a olhar as pessoas com dor assim, ela se sente incomodada, ela quer pôr a mão, ela quer ajudar aquela pessoa. Então está no seu interior, está forte isso daí. Então cada um já vem com essas aptidões pré-estabelecidas. Quem mais? Seria o grande sol central. O grande sol central é designado como o sol central da nossa galáxia. Ele é mostrado numa precessão dos equinócios. Esse sol central é Alcione, o planeta nas Pleiades. Então nós temos aqui uma precessão dos equinócios. É uma volta que a Mãe Terra Gaia dá em torno do seu eixo, como se fosse um peão. E nessa volta 360 graus está inserido os trópicos. Cada trópico demora 2.160 anos para ser percorrido. E nós temos um eixo longitudinal de cada planeta. E esse eixo longitudinal, a verticalização é em referência ao Sol central que existe no meio dessa precessão dos equinócios, chamado Sol central de Alcione. Então ele serve como referência, não é o maior planeta desse sistema. Existem planetas muito maiores do que Alcione, mas ele está bem central, ele serve como referência da verticalização dos eixos longitudinais de cada planeta. Isso que é Sol central. No caso, ele comanda todas as outras histórias. Não comanda, não é comanda. Ele tem como referência, porque existe planetas muito maiores do que eles, com muito mais força energética, só que ele serve como referência Sol central, como referência na verticalização. Essa verticalização aqui, considerado o ponto nulo, ponto zero da Terra, muitos falam que haverá inversão de rotatividade, que vai ficar 3 dias de escuridão, não é nada disso. Isso daqui é só para referência. Nós estamos no eixo de uma cinturão de fótons. Nós estamos bem no meio de um fluxo sutil fotônico de energia que passa aqui no meio assim, ó. Então ele tem como referência do eixo longitudinal. Não é ele que comanda energeticamente. Quem comanda energeticamente nós, por exemplo, é o Hélios com o Sol. Então cada lugar tem sua estrela, seu Sol, seu Logos que sustenta energeticamente.
Quem mais? O que mais nos importa nesse processo todo é que a gente precisa se conscientizar que estamos aqui com o único, exclusivo objetivo, nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Para eu me melhorar, eu preciso ser mais fraterno, eu preciso perdoar mais. Para eu me melhorar a cada dia, eu preciso ser mais feliz. Eu preciso vibrar mais com a energia do Pai. Qual que é a energia do Pai? O amor. O amor é a energia que Ele construiu tudo. E como que eu faço para vibrar no amor? Treinar. Treinar com esse amor. Porque é fácil da gente ter amor com um cachorro, um filho, um pai. Muito fácil, consanguíneo. Mas é um amor por interesse, é um amor egoístico. Eu gosto de você porque você faz isso para mim. O dia que você não fizer isso mais para mim, eu não gosto de você. E o amor verdadeiro, o amor energia do Pai, é aquela que a gente ama incondicionalmente, não espera retorno, não espera troca. Eu faço e me contento do que eu faço, não esperando retorno. Se vier retorno é lucro, porque o que me satisfaz é o que eu faço. Esse é o amor verdadeiro. Então, quando a gente atingir esse ponto, nós vamos começar a perceber o que é a energia do Pai. Porque hoje a gente vibra mais de toma lá, dá cá. Eu faço isso, mas eu quero isso. Eu dou isso, mas eu preciso disso. Eu vou trabalhar na luz porque minha vida não anda muito boa, quem sabe melhora. Isso é tudo barganha. Não, eu vou trabalhar na luz porque tenho amor e compaixão de ajudar o meu semelhante. Isso é sinceridade e propósito. Isto é amor verdadeiro. E a humanidade está um pouquinho longe desse amor verdadeiro. A humanidade está meio distante. E sabendo disso, que nos esforcemos mais com o que existe interior do que pegando referência através de um sistema doentio que só traz desilusão se a pessoa não for equilibrada, só traz frustrações, só traz revolta se a pessoa for viver em função do sistema doentio. É revoltante, por mais que o plano espiritual nos orienta, mas chega a dar assim, sorrisal ver esses políticos falar. Chega a dar dor de cabeça em Doril. Por mais que a gente não quer se envolver, ver o cinismo, sabe? A falta de patriotismo, falta de cidadania, não tem estatista, não tem nada. Isso daí mexe com todos nós, é facinho de vir a revolta. E o que nós menos precisamos é não se revoltar, ficar indignado para a nossa melhora, não para vingar sobre alguns aspectos. Quem mais? Oi. Bom, Celso. Bom, vou falar de um caso pessoal, mas acho que serve para todo mundo, né? Às vezes a gente tem aqui alguém na mesma situação. Eu tenho na minha família 3 pessoas com mal de Alzheimer, né? E uma delas já está num grau tal que precisa até alguém dar o comando de abrir a boca para botar comida e falar engole para engolir. Sim. Ou seja, não tem noção mais de nada, apagou realmente. Então, o que o plano espiritual fala dessa doença? Porque se a pessoa, entre aspas, né, morreu, porque no caso ali ela está com o corpo, mas a mente está apagada, né? Espiritualmente falando, ela consegue fazer uma coisa, ela dorme e trabalha, porque naquele momento que ela está acordada, ela está zerada.
não só quando ela está acordada, quando está dormindo, ela está trabalhando 100%. O que mais importa nesse processo é a consciência do físico, é a matéria. Que nós temos isso aqui, os corpos espirituais, os níveis de consciência em pleno vapor. Por isso que é altamente nocivo a eutanásia, interrompe o ciclo evolutivo. Ela está passando por vicissitudes necessárias para resgate, o aprendizado, o crescimento espiritual, essa pessoa. Ela requer muito amor, muita luz, muita oração, muita paciência, para poder ajudá-la, ela a crescer espiritualmente nessa missão que ela escolheu, nessa reparação, nessa vicissitude que ela está passando. Então, lendo o engano, achar que ela não está crescendo espiritualmente, que ela está no estado vegetativo. Ela pode estar no corpo humano, mas nos níveis de consciência está todo vapor e sendo trabalhado com os corpos superiores, tudo. Por isso que não é viável fazer a eutanásia. Deus colocou a vida, Deus sabe a hora que vai retirar. E os médicos estão para lutar para fazer com que a pessoa renasça, tenha vida, não tirar a vida. A não ser num caso de um aborto, que tem que tirar o filho para dar vida para a mãe, tá? Essas coisas assim é aceitável. Mas outros casos não é. E animal? Quando o animalzinho está bem doentinho, com câncer, não tem mais condições, e o veterinário fala que não tem mais condição, não tem problema fazer eutanásia, desde que tenha avaliação do veterinário, não nossa vontade. Nós não sabemos se ele vai sobreviver, se ele tem condições, se não tem. Não estudei veterinário, então o veterinário sabe, porque o animal não precisa passar por esse processo, ficar com níveis de consciência, porque ele não tem isso aí ainda. Quem mais? Obrigado, Pedro de Portugal. Está congratulando as nossas transmissões. Obrigado, meu irmão. Boa noite, Celso. Dentro da pergunta dele, quem está resgatando mais? Quem cuida ou quem tem a doença? É um processo, pode ser kármico, pode ser de missão. De repente você se compadeceu em determinada pessoa, que você tem afinidade, você fala, eu quero cuidar dessa pessoa, eu quero ajudar ela a crescer espiritualmente. Você pode assumir esse compromisso e o conselho kármico aceita isso. Então esse negócio de sofrer depende do nível de consciência que cada um está. Ninguém tem o direito ou precisa sofrer com qualquer que seja as suas vicissitudes. Ninguém. Pode falar. Dentro ainda desse caso do Alzheimer, na minha família tinha um tio que teve um Alzheimer sério e a minha tia, esposa, cuidou dele até o final. E ela era muito ativa. Quando ele morreu, ela caiu com o mesmo Alzheimer e acabou. Então, isso daí são processos que a gente não pode interpretar, é isso ou é aquilo, mas é muito bem conspirado para que cada um cumpra aquilo que se autoconvocou. Então, não pense que nós somos jogados às traças, é muito bem programado. Tudo tem a sua razão de ser, tudo tem o seu motivo, tudo tem a finalidade do crescimento espiritual. Então, o que nós não podemos aceitar para nós é o sofrimento. É o sofrimento.
O que nós não podemos aceitar é cultivar o sofrimento. Se a vida está difícil, tem um motivo dela estar difícil. Se eu estou sozinho, tem um motivo de eu estar sozinho. Não que com isso eu não vou lutar pelos meus ideais. Eu vou ser uma vaquinha empresarial, Deus fez assim, tá bom, tá tudo. Não, eu vou lutar pelos meus ideais. Porque essa é a escola, esse é meu aprendizado. Se eu não arrumo emprego, está difícil de arrumar emprego, que eu continue tentando. Se eu não arrumo namorado, que eu continue tentando. Se eu bom, sobre tudo, todos os aspectos, eu não posso deixar de lutar por meus ideais. Eu preciso fazer o melhor que está ao meu alcance e contentar com o resultado do melhor que eu pude fazer. Não, a gente gera ansiedade, quer que seja aquilo e não consegue, fica frustrado, fica deprimido. Porque a depressão nada mais é do que frustração daquilo que eu gostaria de ser, fazer e não consigo. E isso daí nós precisamos entender que nos compete fazer o melhor que está ao nosso alcance e o que não está ao nosso alcance entrega para Deus. Senhor, eu fiz o que eu pude, agora fica de acordo com a sua vontade. E se contentar com o melhor do resultado que eu pude fazer. Não gera ansiedade, a gente cresce espiritualmente, não entra para o sofrimento, fica para a dor necessária. Mas a gente luta de corpo e alma para tem que ser isso, porque se não for isso, não está bom para mim. Hoje à tarde eu dei novamente um exemplo, quando a gente está caminhando, procurando a nossa missão, e muitas vezes a gente planeja, projeta aquilo que a gente gostaria que fosse. Fiz a escolinha na Ramatiz há muito tempo atrás, e os 9 meses de palestra e tal, e eu muito disciplinado, faltei algumas poucas vezes, porque não deu para trocar a escala, e chegando no fim, você quer trabalhar numa casa, ser médio, você está numa escola de uma casa espírita, você quer trabalhar como médio. Pelo menos eu pensava assim. Cheguei para o Antônio, o dirigente da Ramatiz, naquela que desencarnou já, chegou lá, sentado na mesa, olhou para mim: você precisa estudar muito. Um balde de água fria, para quem faz 9 meses, não quer faltar um dia. Você quer esperar o que é bem aqui, que você vai trabalhar com a gente, com o médio e tal. E eu saí dali, fui para o 22, 176, fui para o 22, ajudar na infância e juventude lá. Aí começou sopa na rua, comprei uma van e tal, e fiz meu grupo e tal, e começou. Um dia o mentor aqui falou assim: você ficou contrariado quando falou que você precisava estudar bastante. Realmente eu fiquei. Se você estivesse como médio lá, você estava dando um passe, você estava lá e não chegando na sua missão verdadeira que você se autoconvocou para ser um aglutinador, um líder espiritual. Mas eu queria aquilo, mas não estava acreditando em Deus, que Ele estava me encaminhando para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu me autoconvoquei. Então muitas vezes é assim, nem tudo é aquilo que a gente quer, e sim que precisa. O cosmo conspira quando a gente se entrega. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz, do teu amor, da tua luz. Eu quero ser um digno representante da sua seara. Sua sinceridade propõe aquilo, vai e capta. O cosmo conspira. O cosmo conspira. Então, vai para cá, vem para cá e vai te levando para a direção. E como que eu sei que é minha missão? Eu estou cumprindo minha missão. Aquilo que dá muita satisfação, aquilo que dá muito prazer, aquilo que a gente não tem vontade nenhuma de esfolar os nossos fiéis, ficar sugando o dinheiro, ficar manipulando para sobreviver daquilo.
é que a gente faz de corpo e alma com muita alegria e gratidão a Deus. Isso é cumprir a missão. Isso é chegar na missão que todos nós nos autocolocamos. Não tem um aqui no planeta Terra encarnado que não assumiu uma missão terrena e espiritual. Todos nós. Mas muito não acredita na sua força, muito não persevera. Muito fica frustrado porque não era aquilo que ele queria, mas muitas coisas é aquilo que ele precisava. Então façamos o melhor que está no nosso alcance e vai se contentando com o melhor do resultado daquilo que eu pude fazer. Oi, Leonardo. Entra ainda do assunto do Alzheimer, eu queria fazer uma pergunta para você com uma dúvida. Se possível, coloca, mas... Tá. O marido e mulher. Aí o homem tem a doença, faz o Alzheimer, e a mulher não escolheu aquilo, tem que cuidar de noite da pessoa, não tem enfermeira, e se revolta. E quem falou que ela não escolheu aquilo? É isso que eu queria saber. Quem falou? Nada é à toa. Nós vivemos em função de sintonia. O que é do boi é vaca anulando, o que é da vaca o boi anulando. Nada acontece com ninguém daquilo que não precisa acontecer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. A gente vive em função de sintonia. Mas eu não queria, mas algo nos impulsiona. Eu não queria fazer isso, mas algo está prendendo, está forte, sabe? É tudo conspiração. Nós somos vetorados por uma falange muito grande de hierarquia espiritual, mestres de afinidade, grupo monádico, mentores, guias espirituais, tudo nos envolvendo, sabe, para que possamos cumprir com aquilo que cada um se autoconvocou. Então não é jogado às traças, não é mesmo. Quando a gente sai, tira o ego negativo como soberano da nossa matriz e começa a acessar uma consciência crística através da mente abstrata, a gente vai percebendo quanto nós estamos ligados com a falange superior da luz, quanto eles nos vetoram, quanto que eles nos carregam no colo, propriamente dito, mas não faz nada daquilo que nos compete. Não faz nada. Quem faz? Pode falar. Voltando àquele assunto de resgate de carro, mas de análise que foi feito, né, quando o plano aparece, mostra que as suas ações, né? A pergunta é referente às crianças, né? Tem muita criança que, mesmo com 5, 6 anos, faz um bando de maldade, né? Faz maldade com o bichinho, faz maldade com um coleguinha. Não vou de criança que passa por necessidade, não. Criança que está bem de vida, tem tudo. A partir de que momento da vida aquelas ações dela passam a fazer parte de um registro para que ela responda por aquilo? Essa criança é só aqui no corpo físico, mas são espíritos antigos, são espíritos muitas vezes rebeldes, muitas vezes comprometidos com karmas do passado, e elas vêm e logo cedo já passa a enfrentar vicissitudes de tormentos dos seus agressores, seus obsessores. Um exemplo, uma mãe que não liga para o filho, uma mãe que não dá amor para o filho, ele vai ficando vulnerável, porque a mãe, ela é como uma galinha para os seus pintinhos. Ela põe debaixo da asa até os 12 anos, é como se fosse uma protetora. É como não, é uma protetora. Ela protege os seus filhos que está no seu campo energético. E quando a mãe é desdeixada, quando a mãe não exala amor e tal, é meio que abre a frequência para interação dos irmãos que estão pendentes naquela pessoa, naquela criança. Então elas vêm, já começam a sentir essa revolta, a ter
bastante raiva, tem criancinha que bate na mãe, tem criancinha que tem ódio em você, tal, e fica falando isso em função de sequelas, de pendências do passado que precisa ser trabalhado e precisa lidar com muito amor, ajudando nesse processo. Então não é porque ela está criança, ela é criança. É um espírito velho, um espírito que tem sim proteção, mas não tanto quanto a gente pensa, devido às aberturas que ocorrem. Quando a pessoa é assim, enaltecer as coisas boas dela, lidar com muita psicologia, dar trabalhos manuais, que ela se diverte e tal, como uma criança cristal precisa. Nada de bater, nada de ficar punindo e criticando, sim colocando limites com firmeza, sem rigidez, porque muitos colocam limite com rigidez bate, rigidez castiga, você é isso, você não pode fazer isso só atrapalha numa harmonização do ser. Nós precisamos enaltecer os valores da pessoa e tratá-la com muito amor, dando limites fortes, firme, sem rigidez. E muitos não aguentam e entram na rigidez, que é dar limite com a rigidez. Piora. Então, vamos, já está quase na hora, vamos ver o outro tema, orientação. Em todos os mundos criados, acontecimentos são orientados por leis divinas, naturais, justas e eternas. O mesmo acontece na Terra, onde, para saldar compromissos, jogar dívidas e estreitar sentimentos, é preciso conhecer essas leis, obedecê-las e seguir suas orientações. A Terra é bendita escola. Nela se aprende os meios para adquirir sabedoria de viver com alegria, servindo ao próximo fraternalmente, mesmo as duras provas. Quem o bem pratica, recebe o bem. Quem o mal acolhe, recebe sempre o que oferece. Pois a justiça das leis divinas é justa, não falha, não premia, nem castiga. Limpar a mente dos pensamentos infelizes é ter gratidão à fonte da vida original, Deus. É reconhecer que tudo surge pela sua vontade magnânima, sábia, cheia de justiça e paz. É dever de cada um nunca censurar, sem antes compreender. Tudo tem uma razão de ser ou acontecer. Vou ler outra vez. Tudo tem uma razão de ser ou acontecer. Então, perde tempo quem observa os defeitos alheios e deixa as suas lavouras espirituais morrerem. As leis divinas só esperam respeito, compreensão e obediência para que todos possam viver em paz, respirando amor, fraternidade, caridade e perdão. Cultivar tudo de bom ao alcance das mãos ou dos corações é dever de todo aquele que já recebeu como prêmio do próprio esforço a luz da razão. Quem pratica o bem não busca tormentos e aflições, e se eles se apresentam, deixa que passe, procurando aprender as lições por eles oferecidas. Ninguém deve se auto-sacrificar em busca da perfeição. O certo é trabalhar honestamente para aprimorar qualidades espirituais através do amor. A luta diária deve ter como finalidade
combater as imperfeições morais, éticas e espirituais, tendo como aliada a verdade real que liberta das cadeias da ignorância, preconceitos e fanatismo. Sofrimentos se apresentam no caminho evolutivo, quando as leis de Deus são menosprezadas e desobedecidas. Então, sábio é não procurá-los mais. Quando se fizerem presente, usá-los como instrumento de educação e aprimoramento. Não há dor que não ofereça lições valiosas para educar e aprimorar as virtudes ainda débeis, pois, sendo rastro de luz do amor, ela multiplica a esperança e a fé nos corações. Paz e felicidade sempre depende das escolhas e comportamentos. Calamidades, conflitos, guerras e violência sempre existiram na terra de provações e reparações, mas poderão ser extintas quando sua humanidade se renovar e transformar pela educação e conhecimento. Necessário buscar a luz espiritual para que mentes e corações se clareiam, afastando as trevas dos vícios, apelos e apegos do mundo físico. Alegrar-se no bem faz surgir e crescer amor maior, que dará nascimento a tantas outras virtudes que engrandecem o espírito. Crescer, amar, doar, crescer, ser alegre, perdoar, ser fraterno, caridoso, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Como é difícil adquirir tudo isso. Como é difícil fazer o bem para quem nos quer o mal. Como é difícil perdoar alguém que fez o mal para nós. E sabe por que tudo isso é difícil? Porque a gente encara tudo isso com o ego negativo. O ego negativo ditando as normas, as leis. Não faça isso não. Dá um soco nele. Não seja bobo não. Se você perdoar, ele vai te montar cavalinho. Ele vai fazer outra vez para você. Isso é ser manipulado pelo ego negativo. Consciência crística. Que oportunidade eu estou tendo para perdoar um irmão que está equivocado, para reparar um erro que eu cometi contra ele, para eu ficar livre dessas pendências para o meu crescimento espiritual. Isso é consciência crística. Mas é muito difícil. A gente vive constantemente querendo perdoar com ego negativo, vive constantemente querendo transmutar facetas do ego negativo, tem milhares. Então, quando eu penso transmutar uma ansiedade, vem um orgulho. Quando eu penso transmutar o orgulho, vem uma ostentação. Quando eu penso transmutar uma ostentação, vem um sei lá o quê. Então uma coisa fica jogando para outra. E quando eu me esforço para aquietar essa mente concreta e vivenciar numa mente abstrata que está ligada à consciência crística, aí tudo vai sendo mais claro, mais fácil de se lidar, mais compreensivo, mais aceitação, resignação, paciência. Ao invés de eu ficar chateado, eu vou agradecer a Deus a oportunidade que Ele está me dando de eu ser útil a alguém. Falando assim, nesse mundo conturbado, parece fantasia, mas isso tudo a gente pode adquirir plantando sementinha diária. Nada disso a gente consegue só blá blá blá, rezando, blá blá blá, rezando, pedindo. Não se consegue.
que as mãos que trabalham são muito mais abençoadas do que os lábios que só oram. Mão na massa, estudar, ler, pesquisar, refletir, se autoconhecer. Assim, sim, nós vamos conseguir alguma coisa. Caso contrário, nós vamos ficar uma vida cheia de reclamações, de frustrações. Dói aqui, dói ali, fizeram isso, eu estou assim por causa de você. E assim nós vamos indo. E vai empurrando com a barriga, uma procrastinação, deixando tudo para amanhã. Esse mundo é chato, esse mundo não tem mais gosto, esse vírus da gripe. Então vai ficando tudo sem graça, e nós não podemos deixar chegar a esse ponto de tudo ser sem graça. Nós precisamos, acima de tudo, ter como referência o nosso lado espiritual, porque esse sustenta realmente. Quem não tem o seu lado espiritual um pouquinho trabalhado, pobre ou infeliz. E tão cheio, e está cheio de seres que não têm o lado espiritual trabalhado nem um pouquinho. E o pior, não quer ter. Esse que é o pior. De não ter, tudo bem, cada um tem o seu momento. Agora, de não querer ter, aí o bicho pega. Nós temos mais uns 3, 4 minutos para alguma colocação, por favor. Um minutinho. No Ho'oponopono, ele faz uma coisa do que você estava falando, né? Que no Ho'oponopono você identifica uma coisa que está acontecendo, tanto no individual e no coletivo, porque a gente está comprometido no coletivo, identifica aquilo e pede perdão por aquilo. Sinto muito, me perdoa, eu te agradeço, eu te amo. Muito importante, desde que haja sinceridade e propósito naquilo que está falando. Porque se for da boca para fora, não tem significado. A intelectualização é o conhecimento sem ação. Eu te perdoo, mas é perdoar. Digamos, se não perdoa, mas pelo menos está entoando esse mantra, já está se conscientizando para um dia perdoar. Não, então, só pede perdão, porque mesmo que o outro esteja fazendo algo errado para ela, por que alguém, na mente da individual, vou pensar, está me fazendo isso, mas está me fazendo isso é porque eu devo isso a essa pessoa, eu já fiz, então eu peço perdão a essa pessoa. Eu acho que é um mantra interessante para a gente muito nesse importante, momento. Todos os mantras são importantes, principalmente esse que você está citando, mas desde que seja com sinceridade e propósito, porque muitos mantras, as pessoas dizem o seguinte, vai mantralizar, tenho alegria, nunca faz nada para botar essa alegria. Então não é só mantralizar, é se esforçar para ter alegria, em função daquele comando. É isso que eu queria me referir. Então o mantra é importantíssimo, sim, desde que haja uma sinceridade de propósito naquilo que eu estou verbalizando. Eu sou coragem e vou lutar para aquele medo não tomar conta de mim. Se eu tenho medo de quarto escuro, eu sou coragem, vem até aqui, mas vai tentando, vai tirando essa coisa de você, vai se esforçando, porque muitos ficam só verbalizando. Isso entra no automatismo. Como entrou, lamentavelmente, essa oração, muito embora distorcida, mas tem os seus valores, do Pai Nosso, tanto que foi distorcida, mas tem o seu significado altruístico, sabe? Muitos dizem, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Nem sabe o que está falando, mas está falando.
no automatismo. Então isso daí não ajuda muito, mas foi bom você colocar que é muito importante mesmo. Nós estamos chegando ao fim da explanação, do fim da minha garganta também, e queremos despedir do pessoal em casa, lembrando da iniciação no dia 3/6, pode-se fazer pela internet e ouvindo aqui. Então até segunda-feira, um beijo a todos. E vamos colocar o nosso nome.